Esse é o jeito fácil de começar a investir em ações. Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Quando falamos de investimentos, muitos já lembram da Bolsa de Valores e daqueles filmes que mostram loucura e tensão por parte de investidores, com aqueles gráficos subindo ou caindo e o desespero do mercado financeiro. Bom, você vendo tudo isso em filmes ou documentários, pode até pensar que é complicado demais e muito difícil investir em ações. Mas hoje eu vou te mostrar que na verdade não é tão complicado assim. Mas vale lembrar que a ação é um investimento de renda variável, ou seja, elas oscilam, tanto positivamente quanto negativamente de acordo com o que o mercado estiver precificando no momento. Então veja que não é igual renda fixa que sempre vai render uma porcentagem positiva. Bom, de forma resumida, em alguns momentos econômicos você vai ver suas ações se valorizando, em outros verá desvalorizando. Às vezes por conta da empresa passar por um mau momento, ou também pelo país estar passando por momentos ruins economicamente, dentre outros fatores. Mas ela valorizar ou desvalorizar não significa necessariamente que você perdeu ou ganhou dinheiro. Bom, você vai entender. Falarei melhor sobre isso mais pra frente. Mas afinal, o que é uma ação? Para início de conversa, uma ação é basicamente a menor parte de uma empresa. Imagina uma empresa que tem 1 milhão de ações emitidas e você foi lá e comprou apenas uma. Isso já significa que você tem uma parcela da empresa e já é um acionista. Mas uma parcela bem pequena, tendo, como já falei, a menor parte possível da empresa, uma ação. Bom, todas as empresas registradas têm ações, porém apenas as empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa de Valores, onde qualquer pessoa que queira comprar pode se tornar sócio, tendo uma parcela das ações. E na Bolsa encontramos várias ações de 5, 10, 20, 30, 40, 50 reais, então vemos que qualquer um pode sim comprar uma ação. E você tendo uma porcentagem na empresa significa que você também terá direito a uma parte dos lucros que a empresa gerar. E claro, uma parcela proporcional a quantas ações você tiver. Quanto mais ações você tiver de uma determinada empresa, maior será sua parcela de lucros. É como a frase de Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. Prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. Justamente com essa ideia que acabei de falar aqui, de comprar ações de boas empresas, se tornando um pequeno sócio delas e recebendo sua parcela dos lucros. Assim, reinvestindo ao longo do tempo e aumentando a participação na empresa gradativamente. Ou seja, comprando cada vez mais ações com os lucros recebidos. E é óbvio, quando falo que você vai ser sócio, não significa que você tem que estar lá na empresa diariamente. Significa que você vai ter participação nos lucros, recebendo os dividendos, e se a empresa crescer, também verá seu patrimônio valorizando com a alta da empresa. Então essas são as duas principais formas de ganhar dinheiro com ações. Agora que você entendeu sobre a definição de ação, como funciona o investimento em ação? Olha, infelizmente muita gente que não estuda sobre, pensa que ação é só especulação, que é loteria, que é jogo de azar, falando que o tio perdeu dinheiro com ações e que não vale a pena. E sim, se você encarar investimento em ações como loteria, como forma de especulação, tem grandes chances de perder dinheiro. Agora, se você investir em ações estudando sobre a empresa, sobre o histórico de lucros dela e o setor que ela se encontra, por exemplo, investindo na empresa com visão de dono, de alguém que está comprando ações com a ideia de se tornar sócio e não com visão de especulador, tem grandes chances de colher resultados no médio a longo prazo. É como diz Warren Buffett, maior investidor do mundo. O mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ou seja, enquanto os especuladores impacientes estão sempre comprando e vendendo ações por aí, à procura de resultados rápidos, existem aqueles investidores de verdade, que investem em ações de determinadas empresas para se tornar sócio delas e ganhar ao longo do tempo. Até mesmo muitas vezes aumentando sua participação, aumentando o número de ações. Até porque todos nós sabemos que empresas, por maiores que elas sejam, passam por momentos ruins e momentos bons, principalmente quando falamos de contexto macroeconômico. E nesses momentos ruins economicamente, enquanto muitos estão vendendo suas ações, pode ser um bom momento para quem é investidor de verdade comprar mais ações baratas de boas empresas, com o objetivo de no médio a longo prazo colher os frutos disso, quando a economia se estabilizar novamente. Mas então tá, outra coisa que muitos criticam é que o mercado de capitais, de ações de empresas, não serve para nada e que investir em ações você não está investindo na produção e desenvolvimento do país. Que é uma frase bastante errada. Até porque, para uma empresa abrir capital na bolsa e poder ter suas ações negociadas no mercado de capitais, tem que fazer o IPO, a oferta pública inicial de ações.
Que estas empresas, precisando de maiores recursos para expandir seus negócios, procuram na abertura de capital uma possibilidade de expansão. Que com a abertura de capital na bolsa, a empresa tem muito mais capacidade de crescimento, mais recursos, empregando mais pessoas e por aí vai. Porque digamos que uma empresa vale 10 milhões de reais e que no total ela tenha 10 milhões de ações. Ou seja, cada ação dela vale R$1. E assim vamos dizer que essa empresa queira fazer uma oferta de 30% de suas ações. Dessa forma, os investidores na bolsa de valores vão poder negociar essa parcela de ações da empresa. Consequentemente, o capital dessa companhia será 70% da empresa e 30% dos acionistas. E claro, no dia do IPO, as ações podem disparar ou cair, dependendo de como o mercado enxergar a empresa. E assim, o dinheiro que foi investido pelos acionistas nesse IPO, com a compra de ações, vai direto para o bolso da empresa, para o caixa da empresa, sendo uma forma da companhia de captar recursos para expandir ainda mais o negócio. Ou seja, mercado primário, que é quando o dinheiro de quem comprou as ações vai direto para o caixa da empresa, ajudando a desenvolvê-la. Da mesma forma acontece quando a empresa quer fazer um follow-on, que nada mais é que a empresa que já é listada na bolsa decidir captar mais recursos para novas aquisições, por exemplo. Desta forma, a empresa emite novas ações e os acionistas que comprarem estarão colocando dinheiro no caixa da companhia, ajudando no crescimento dela. Isso, claro, se for follow-on primário. Agora, em contrapartida, o mercado secundário é quando compramos ações de outros acionistas, sendo o jeito que compramos na maior parte das vezes. Quando uma empresa já fez o IPO e não está em processo de follow-on, qualquer ação que você comprar, você estará comprando de um outro acionista que está vendendo. Basicamente, é assim que a bolsa de valores funciona. Dessa forma, o dinheiro que você estiver investindo não vai para o caixa da empresa diretamente, mas sim para a conta de quem está vendendo as ações para você. Como já falei, no mercado secundário a empresa não ganha diretamente, mas é importante para a empresa porque quanto maior o volume negociado de acionista para acionista, maior a liquidez. Mas então tá, como se ganha dinheiro com ações? De forma resumida, nós ganhamos de duas principais formas: recebendo proventos, como os dividendos, sendo uma parte dos lucros, e também com a valorização da ação, com o crescimento da empresa. Os dividendos nada mais são que parte do lucro da empresa, que estes serão distribuídos de acordo com a quantidade de ações que você tiver. E claro, quanto mais ações, mais dividendos vai receber. As empresas distribuem dividendos por ação, por exemplo, 50 centavos por ação. Dessa forma, tendo uma ação da empresa, você receberá 50 centavos. Tendo 100 ações, vai receber R$50. E tendo 1000 ações, R$500. Bom, você entendeu. E esses dividendos caem diretamente na sua conta da corretora, por onde você investe. Geralmente são pagos a cada 3 meses, trimestralmente, mas depende bastante da política de cada empresa. Algumas são semestralmente, outras pagam a cada 2 meses e por aí vai. E claro, também existem aquelas empresas que não pagam dividendos ou não estão pagando no momento. Não é só comprar qualquer ação que você vai receber necessariamente dividendos. Tem que ter pelo menos um estudo prévio antes de investir para saber onde você está entrando. Ah, e outra coisa, tem como receber juros sobre capital próprio, sendo outra nomenclatura para os proventos, bem parecida com os dividendos. Enquanto isso, a valorização é basicamente quando você compra uma ação a R$10 e ela valoriza para R$15, por exemplo, com a empresa crescendo o seu valor de mercado. Neste caso, a ação teve uma valorização de 50% desde que você comprou. Mas é claro, diferente dos dividendos, a valorização não vai pingar na sua conta. Tal valorização só vai fazer com que seu patrimônio investido aumente naquele momento, com o mercado precificando para cima, com boas expectativas em relação à empresa. A não ser que você venda a ação nesse momento e coloque o retorno no bolso. Mas nem sempre pode ser uma boa fazer isso, porque às vezes a empresa pode subir ainda mais. Por isso que muitas vezes a estratégia de longo prazo, divisão de dono, é mais assertiva para o mercado de ações. Da mesma forma que se a ação desvalorizar, não quer dizer que você perdeu dinheiro. Só vai perder dinheiro realmente se você vender no negativo. Com a ação desvalorizando, só significa que naquele momento o mercado está precificando para baixo a empresa. Ou seja, tem poucos compradores e mais vendedores, com o mercado enxergando a empresa com maus olhos. Enquanto que quando a ação se valoriza, significa que os investidores estão vendo com bons olhos a empresa e estão precificando para cima. Esses dois humores do mercado mudam constantemente. Então quem é investidor de renda variável tem que saber lidar com essas oscilações. Agora, tem pessoas que têm um perfil mais conservador, que preferem mais a renda fixa. Inclusive, comente aqui embaixo qual é seu perfil, que eu vou ler o comentário de todo mundo, beleza?
E é claro que no curto prazo você vai ver sua ação oscilando mesmo. Porém, é muito importante que você estude sobre a empresa de fato, e não fique só pensando na cotação em si. Não fique apenas vendo o gráfico subindo ou caindo. Estude sobre a empresa e entenda o motivo da cotação cair ou subir. Inclusive, você pode ver muitas informações sobre as empresas pesquisando o nome da empresa e RI no Google, entrando na plataforma de relações com investidores da empresa. Toda empresa listada na bolsa tem um RI ativo, então basta pesquisar e ver as informações sobre a empresa que você pretende investir. Uma estratégia bastante conhecida pelos investidores brasileiros é a do próprio Barsi, de comprar ações de empresas perenes, ou seja, que geram lucros constantemente ao longo do tempo, recebendo dividendos e reinvestindo tudo que receber, formando aquele efeito de bola de neve no longo prazo, com dividendos sobre dividendos, crescendo cada vez mais seu valor recebido de acordo com o que você investe mais, usando os dividendos para ter cada vez mais ações, e consequentemente mais dividendos futuros. E vale lembrar que os dividendos e juros sobre capital próprio sempre variam de acordo com o lucro da empresa e também de acordo com quanto ela vai pagar em relação ao lucro, o famoso payout. Tem empresas que têm payout de 50%, por exemplo, que significa que se ela lucrar R$1 milhão, vai repassar para os acionistas em forma de dividendos R$500 mil. Olha, de forma resumida, o pagamento de dividendos vai depender muito do momento da empresa. Às vezes a empresa vai querer investir mais nela própria, para conseguir expandir mais o negócio, valorizando a empresa e também gerando maiores dividendos no futuro. Ou também pode usar os lucros para pagar dívidas. Ou também, se já tiver uma posição mais consolidada, aumentar o payout e pagar mais dividendos para os acionistas. Tem empresas que pagam até 70% dos lucros, 80% ou até mesmo 100% em alguns momentos. E vale lembrar que o pagamento de dividendos também é uma forma dos próprios donos das empresas se remunerarem. As empresas não vão pagar dividendos por caridade, e sim porque os empresários também têm a parcela de ações deles que vão receber grandes dividendos por isso. E de tabela, você que tem uma pequena parcela das ações também vai receber. Bom, em momentos que a empresa não está tão bem, não pagando muitos dividendos ou não entregando bons resultados por conta de fatores da economia ou por problemas internos mesmo, pode ser um momento de bastante oportunidade para comprar ações baratas de boas empresas. É claro que em momentos ruins economicamente, muitas empresas não conseguem se reerguer e acabam falindo. Mas aquelas empresas sólidas e consolidadas que passaram por várias crises antes, têm mais chances de se recuperarem. E quem comprar nesses momentos de crise, tende a colher bons frutos no futuro, tanto com a valorização quanto com os dividendos. Por isso é bom estudar e ver o histórico da empresa antes de investir, além de também estudar o setor em que ela atua. Porque vamos usar um exemplo real para ficar mais fácil. Do Banco do Brasil. Olha, isso não é uma recomendação de investimento, nem de compra e nem de venda, só para deixar claro. Mas veja que em 2020, na crise, a ação caiu fortemente para a casa dos R$12. E quem comprou nesse período hoje teria uma valorização do capital de mais de 100%, mesmo com a queda dos últimos meses. E isso tudo sem contar com os dividendos recebidos ao longo desses anos. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Esse foi apenas um exemplo para ficar mais didático, beleza? Agora, quem comprou a R$12 também conseguiu ter um retorno em dividendos muito melhor que alguém que comprou a R$20, por exemplo. Justamente por conta do Dividend Yield on Cost, que expliquei detalhadamente no último vídeo sobre fundos imobiliários, vou deixar aqui em cima. Porque como recebemos dividendos por quantidade de ações e não por valor aplicado, quanto mais barato você pagar por ações, maior será seu dividendo em relação a quanto você investiu. Como já disse Luiz Barsi Filho, você tem que comprar a maior quantidade possível de ações. E para que você possa comprar a maior quantidade possível de ações, é interessante que o mercado caia para você comprar mais. Ele tem essa estratégia de longo prazo, com a visão de ser sócio de grandes e bons negócios. E para ter mais ações e consequentemente mais dividendos, é mais interessante ainda comprar em momentos de baixa. Mas não é porque uma ação está em baixa que você deve comprar, pensando que ela vai subir fortemente. Esse é um grande erro do iniciante em ações, pensando que se está na baixa, vai voltar a subir só porque caiu. Olha, você deve estudar antes e entender o momento da empresa, vendo o histórico dela, os administradores e tudo mais. Como já disse Warren Buffett, nunca invista em um negócio que você não entende. E também tem uma outra frase muito boa sobre investimentos de longo prazo do próprio Warren Buffett. Se você não está pensando em possuir as ações por 10 anos, nem pense em possuí-las por 10 minutos. E você deve estar pensando, tá, legal, entendi tudo isso, mas como comprar ações?
Bom, para você conseguir comprar ações é interessante que você abra conta em uma corretora de investimentos. Existem várias corretoras grandes que vão intermediar sua compra de ações com a Bolsa de Valores. Vou deixar aqui na tela a lista das maiores corretoras do Brasil. Outra coisa que deixei de falar é sobre o imposto caso você venda as ações, que é de 15% sobre o lucro que você tiver. Mas isso vai servir apenas se você vender mais de R$20 mil em um único mês. Então se você vendeu abaixo de R$20 mil em ações no mês, está isento de imposto de renda.